Então a leitura hoje é o Salmo 8, que vai ser feita a leitura a partir do verso 4. Quem é o ser humano mortal para que Deus se lembre dele? Se ele está lá no céu, nós somos mortais. E quem é o filho do homem para que Deus o visite? Ele é Deus e nós somos tão desprezíveis nessa terra. Estamos lendo a Bíblia Jerusalém. Portanto, ou contudo, pouco menor o fizeste do que o próprio Deus. Em outras Bíblias, do que os anjos, mas na tradução original diz que, contudo, Deus nos fez pouco menor que o próprio Deus, e de glória e de honra nos coroaste, e faz com que o ser humano tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, diz o Senhor para o ser humano. Todas as ovelhas, bois, assim como animais do campo, aves do céu, peixes do mar, e tudo o que passa pelas profundezas dos mares, Deus os criou para dominar tudo isso. Ó Senhor Deus, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então podeis assentar. Irmãos e irmãs, então hoje é mais uma etapa, porque Deus nos criou. Então nos criou para reinar, nos criou como sacerdotes, nos criou como pessoas preciosas para Ele, mas também Deus nos criou para ser amigos dEle, íntimos dEle. Então veja bem que o rei Davi, ele tem duas perguntas e respostas. Se pergunta: quem é o homem para que Deus o visite? Quem é o homem para que Deus lembre dele? Mas vem a resposta do próprio Deus: contudo, eu vos criei abaixo do próprio Deus. Então veja bem, somos superiores a querubins, arcanjos, anjos, todo tipo de criatura. Estamos abaixo só de Deus, para reinar as obras da mão de Deus na terra e tornar íntimos dele. Então Deus nos criou para sermos amigos dele, íntimos dele. Veja bem lá em Gênesis. Gênesis é o início da criação. Deus criou Adão e Eva. Então tinha o jardim do Éden, e Deus vinha, como está lá em Gênesis 3, toda a geração de Adão e Eva ouviu isso, que Deus vinha ao crepúsculo, na viração do dia, conversar com Adão e Eva. Era amigos, íntimos. Deus vinha conversar assuntos sobrenaturais, que nem na Bíblia é relatado que eles conversavam, que eram íntimos, amigos. Veja então que Deus não vinha falar com anjo, ou conversar pessoalmente com anjo, com querubim, serafim. Os anjos só fazem o que Deus manda, não são íntimos para abrir a palavra com Deus. Deus só conversa com eles se Deus permitir. Eles são criaturas poderosas, mas o ser humano tem livre-arbítrio em Cristo para falar com Deus, é amigo. Mas o ser humano caiu e veio o pecado, e uma das causas da queda do ser humano foi porque Satanás odiava e odeia o ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem de Deus, amigo de Deus, íntimo de Deus. Então muitas vezes o sofrimento está aí porque é a vingança do diabo de nos odiar, porque somos criados para amigos de Deus, somos abaixo de Deus, somos superior a anjo, querubim, serafim, qualquer tipo de criatura. Mesmo que não temos poder como anjos, mas Deus os criou íntimos dele, amigos dele. Então quando Jesus veio à terra, ele veio nos reconciliar com Deus, nos tornar de novo amigos de Deus, íntimos de Deus. Então sempre que você tiver com algum problema, alguma dificuldade, você pode saber que não temos realmente poder de anjo, de querubim, de serafim, mas somos íntimos de Deus, amigos íntimos, e quem torna amigo de Deus é protegido dele. Então ao enfrentar um problema, você pensa: não, eu sou íntimo do Pai, sou amigo dele, ele me criou abaixo dele para ele dialogar comigo, ele é aquele que me ama, ele é aquele que tem liberdade comigo e eu com ele. Então a Bíblia declara que ser amigo de Deus é um dos princípios da criação de Deus. Mas enquanto você viver como ser humano caído, derrotado, sem a visão de Deus, vai ficar sofrendo.
Mas ao você falar, meu Deus, eu fui criado para ser amigo de Deus, íntimo, para ter liberdade com o Pai, eu quero isso na minha vida. Mas como que torna amigo de Deus? Então, se você pegar a Bíblia, que sempre lemos estudando as Escrituras, existe só 2 passagens que Deus chama seres humanos de amigo dele. Tanto, primeiro foi Adão e Eva, em Gênesis 3, mas veja bem, é Abraão, que foi chamado amigo de Deus, segundo Crônica 20, verso 7, e o próprio Moisés, Êxodo 33, 11, que ele conversava intimamente com o Pai como um amigo íntimo. São 2 coisas que levam uma pessoa a ser íntimo e amigo de Deus. O que Abraão fez para tornar amigo de Deus? Então a Bíblia declara que Abraão, ele ouviu uma ordem de Deus: Abraão, sai da tua parentela. E Abraão sai lá de Ur dos Caldeus. Ele estava no meio do caminho com seu pai, ficou no meio do caminho, mas aí o pai dele falece, Deus fala com Abraão: sai da tua terra. Ele deixou a herança para trás, foi embora. Ele não perguntou para onde, nem aonde ia e o que ia acontecer. Falou: eis-me aqui, Senhor Deus. E Deus manda ele para o deserto, e ele fica lá. Então ele não questionou, nem brigou, nem ficou preocupado, nem pensou que ia ocorrer com a vida dele. Então ele foi sendo aprovado amigo de Deus. O amigo de Deus, ele obedece, não questiona. A Bíblia declara que Abraão queria um filho herdeiro. Ele já era de idade, a mulher estéril, e Deus dá a promessa e demora 25 anos para cumprir. Ele já estava com 80 quase, e ele não desanimou. Ele adorava a Deus e agradecia: já agradeço, Deus, que o filho é Isaac e já vejo ele. Só que demorou anos e anos. Hoje em dia o cristão chora, desespera: está demorando, até quando? E isso faz com que a pessoa não seja aprovado amigo de Deus, porque os amigos de Deus, eles confiam em Deus, pode demorar o que for, que está agradecendo a vitória. Isso faz ser amigo, íntimo. E também Deus pede depois o filho dele. Ele fala: eis-me aqui, Senhor, ofereço meu filho, teu filho em holocausto. E ele não brigou, nem questionou, mas ele falou: não, mas eu sei que Deus pode trazer de volta. Então Abraão foi obediente, paciente, e não questionava Deus, obedecia à risca. Isso faz a pessoa tornar amigo íntimo de Deus, como Moisés, obediente, fiel em toda a casa de Deus. Os irmãos dele queriam brigar com ele, ele não brigava com ninguém. Moisés tornou o homem mais manso da terra. Miriam e Arão queriam passar em cima dele, ele não partia para a violência, mas ele tornou o homem mais manso da terra. Então isso foi tornando amigos de Deus. A Bíblia então declara que fomos criados para ser amigos de Deus. E quando torna amigo íntimo, o que ocorre quando você tem uma pessoa íntima? Você pode confiar, você pode falar coisas que não fala com outros. A pessoa íntima, amigo, pode te ligar a qualquer hora do dia, da noite, que você atende, porque você sabe que a pessoa é confiável, te ajuda. É uma pessoa que você pode contar a qualquer hora. Muitas vezes é melhor que parente ou pessoa da própria casa. Muitas vezes o amigo íntimo, ele é mais valoroso do que uma pessoa próxima. Que o amigo íntimo é aquele que doa, que faz sem pretensão nenhuma, que doa sem querer nada em troca, que está disponibilizado a qualquer hora. É uma pessoa que pede ajuda e não traz transtorno nenhum. Muitas vezes o parente, você quer ajuda, mas ele pragueja, briga e cobra depois e aponta dedo. Agora o amigo, ele ajuda e não faz mal, ele não desespera, ele faz tudo pela pessoa. E o próprio Jesus falou: o verdadeiro amigo é que dá a vida pelos irmãos. Então fomos criados para ser amigos de Deus. E a Bíblia então declara que os amigos são os íntimos de Deus. E quando a pessoa é amiga de Deus, vai reinar as obras da mão de Deus, vai ter proteção de Deus, vai ter livramento, e Deus vai honrar. E quando então a pessoa fica falando: oh meu Deus, resolve o meu problema, me ajuda a minha casa, oh Deus, tanta luta eu estou passando. Muitas vezes a pessoa quer o problema resolvido, mas não está resolvendo o problema com Deus. E uma das coisas que Deus quer que tenhamos com Ele é a amizade, é ser íntimo dEle, porque Ele vai sempre cuidar de nós. Veja que Abraão
foi chamado amigo de Deus, como Moisés. O próprio Jesus falou: não há maior amor do que dar a vida pelos outros. Isso é um verdadeiro amigo. E aí restitui essa criação. E quando tornamos amigos mesmo, estamos superiores a anjo, querubim, serafim, e superior a Lúcifer, que era um querubim protetor, ungido. É por isso que o diabo nos odeia. Fomos criados superior a qualquer situação, abaixo de Deus. Veja que Deus honrou tanto Abraão, porque ele tornou amigo de Deus, como Moisés. Veja que Moisés libertou Israel do Egito, prosperou. Ele teve na transfiguração de Jesus, viu Jesus transfigurado, tantas honras foi dada. Veja Abraão, a Bíblia mostra que Abraão tornou pai de muitas nações, mas o próprio Deus honrou ele com o nome do paraíso. Como que é chamado o paraíso? Quem sabe? Seio de Abraão. Veja, Deus falou: Abraão, eu vou pôr um nome no paraíso, não vai ser nem paraíso de Deus, vai ser seio de Abraão. Por que fala seio de Abraão? É onde vão as pessoas que tornam amigos de Deus, como Abraão tornou, ou seja, que tornou amigo, íntimo, confiável. Veja que Deus colocou o nome do céu, de paraíso, seio de Abraão, porque é local onde vai os íntimos de Deus. E assim, quem tem essa visão vai ser honrado em todas as áreas. Então muitas vezes a pessoa quer que só resolva o problema, mas tem problema que só se resolve quando tornamos íntimos de Deus. É igual você arruma um amigo, ou tem esposo, parente. Muitas vezes você pede um parente uma coisa e faz resmungando, ou faz lá na frente e vai te cobrar, ou arruma um companheiro, um amigo, e muitas vezes a pessoa é interessado. Mas um verdadeiro amigo, ele faz sem cobrar, ele faz com amor, com prazer, dá até a vida pela pessoa. Então tem problema que só resolve nessa situação. Tem coisas que Deus só vai operar em nós se formos amigos dele mesmo, porque ele vai falar: esse é meu amigo, esse é íntimo meu, esse eu vou fazer tudo por ele. Mas quando Deus olha para nós, Deus fala uma coisa, a pessoa ouve e não obedece. O amigo íntimo é que obedece de primeira. Abraão, Deus falou: dai-me o teu filho, eis-me aqui, sai da tua parentela, eis-me aqui. Abraão fazia assim, tornou íntimo, amigo. Moisés, fiel na casa de Deus, manso, humilde. Muitas vezes Deus quer fazer tudo por nós, mas Deus fala e a pessoa fala: o quê? Não, isso eu não quero não, deixa para depois. Deus vai falando muitas vezes, depois até para, porque o que vai tornar íntimo é obediente, é dedicado, é prazer e fervoroso em ajudar, aí torna íntimo de Deus. Então tem bênção que só ocorre para os íntimos de Deus, tem bênção que ocorre só para os amigos de Deus, e Deus nos criou para isso. Deus não criou nós para ser inferior a anjo ou sofredor, não, Deus nos criou abaixo dele, mas para chegar lá, como era no começo, é em Cristo que se restaura, porque no começo eram amigos mesmo, como está lá no livro de Gênesis, dentro lá do jardim do Éden, Deus falava com Adão e Eva no crepúsculo, todo dia, amigos mesmo, mas devido ao pecado rompeu essa unidade de amizade. Mas Jesus restaurou, e agora volta o princípio da criação, a visão de amigo de Deus. Então o amigo de Deus, ele tem a proteção de Deus, ele tem os segredos de Deus, ele tem a comunhão com Deus, ele tem a proteção de Deus. A qualquer momento você pode falar com ele, de dia, de madrugada, qualquer hora. É igual um amigo aqui na terra. Se você tem uma pessoa íntima amiga e está em aperto, você pode ligar para a pessoa, se é amigo mesmo, fala: pode contar comigo, pode deixar que eu já estou aí, pode deixar que eu resolvo. É amigo mesmo. Nem na família se encontra muitas vezes isto, mas em Deus se encontra. Deus, ele é amigo e ele quer a nossa amizade. Praticamente nós não temos muito a fazer por Deus, assim, de algo que vai fazer algo para mover ele, mas ele espera de nós a obediência, ele espera de nós a paciência, ele espera de nós a mansidão, a dedicação de fazer o que ele manda, de viver por ele, e aí torna amigo de Deus em Cristo. E aí na hora que vier qualquer aperto, você pode falar: meu Deus, meu amigo, meu pai, meu íntimo,
estou nessa situação e eu quero relatar isso que está ocorrendo. É igual você ligar para uma pessoa mesmo. A pessoa fala, pode deixar que já estou encostando aí na porta, pode deixar que já estou providenciando. E está lá a mesma pessoa, amigo, fiel, dedicado, que faz mesmo com prazer e alegria. E isso torna a igreja gloriosa, porque a igreja gloriosa é de pessoas mesmo íntimas, amigas de Deus, e isso se pratica dentro da própria irmandade, e aí a obra de Deus é feita, mas só mesmo com pessoas obedientes. A pessoa obediente, ele é provado dessa maneira, Deus pede, ele já obedece na hora. Quando a pessoa não é amigo, fala uma vez, a pessoa coça a cabeça, não, isso não quero. Fala de novo, a pessoa fala, não, isso eu não aceito. E vai tornando um rebelde. A pessoa está sempre questionando, não, isso não aceito, não, isso não é bom, não, isso eu acho que não é bom, não, eu quero fazer dessa maneira. Vai só piorando a situação. Já pensou se Abraão falasse, ó Deus, tu me mandou sair da minha parentela, o que eu vou ganhar? Eu vou deixar a herança tu para trás. Mas Abraão falou, eis-me aqui, vai para a terra onde eu mando. Deus mandou ele para o deserto. E ele chega lá, vê só areia. E Abraão fala, estou aqui, Senhor, o que é para fazer agora? Estou esperando a tua misericórdia. E Deus deixou ele ali um tempo, só areia e deserto, mais nada. Abraão podia falar, mas que Deus ruim esse, me tirou da minha herança, de Ur dos Caldeus, da riqueza dos meus parentes, para vir nessa areia, cheia de sol quente e frio de noite. Nada disso Abraão falou, eis-me aqui. E Deus foi falando com ele, Deus ficou esperando. Abraão vai reclamar, vai blasfemar? Não, ele ficou lá esperando. Aí Deus fala, Abraão, agora você vai subir ali no Monte Horebe. Olhe lá, onde você enxergar vai ser sua terra. E Deus ainda fala, ainda tu vai ter um herdeiro. E ele fica esperando o herdeiro. E demora 25 anos para Sara, que era estéril, gerar o filho da promessa. Gerou o filho bastardo, que Sara interferiu no plano de Deus, está o problema até hoje. Mas no caso de Abraão, ele foi fiel, foi amigo de Deus. Então tudo isso vai contando hoje mesmo, se somos de Cristo, descendente de Abraão. Então a amizade com Deus, a intimidade, é o que Deus nos criou. Deus tem falta de conversar com o seu povo. Deus fica só ouvindo o povo clamar, reclamar, só querer favor. Deus quer ser íntimo, amigo, conversar, dialogar. Ou você acha que seu amigo íntimo, seu companheiro amigo, ou a irmã tem uma amizade, é só para contar problema, ou fuxico, ou falar da vida alheia? Não. Os verdadeiros amigos, eles dialogam, conversam, ajudam reciprocamente, visitam, trocam ideias. Isto é a amizade, é o amor, é dar vida pela pessoa. E isso Deus espera de nós. Então quando temos a visão que Deus nos criou para ser amigos íntimos de Deus, aí muitas coisas ocorrem que antes não ocorria. Muitas vitórias virão que você nem imagina. Deus tomará a sua causa. Aí que Deus resolve o casamento, aí que Deus abençoa o noivado, aí que Deus abençoa a empresa, o ministério, porque Deus vai falar, este é meu amigo, este é íntimo meu, ele não tem a condição de melhorar, mas eu tenho, eu vou ajudar meu amigo, vou dar a vida por ele. Então vem bênção que nem imagina. Então tem bênção que vem só quando somos íntimos, amigos de Deus. Mesmo pedindo, mesmo implorando, não vem. Mesmo falando que crê nele, não vem. Porque o princípio da amizade de Deus conosco ele nos criou para isso, para reinar as obras da mão dele, para declarar quão maravilhosas as tuas obras, Senhor. E isso só ocorre quando é íntimo de Deus. Então, dois tiveram caráter de amizade. Abraão e Moisés é o exemplo, é o tipo para nós, como o próprio Jesus. Não há maior amor que isso, ou amizade, de dar a vida pelas pessoas. E Deus então fica observando isso em nós. Então devemos falar isso, pedir Deus, me ajuda então a reconciliar com Deus em Cristo, me ajuda mesmo a voltar ao princípio da criação, que é ser íntimo de Deus, amigo de Deus. Então tudo isso Deus nos criou, reinar, sacerdote, preciosos, também amigos. Deus nos criou para a vida e vida abundante.